gente, vamos ouvir o programa Maranata, Hora Vem o Senhor Jesus, com a evangelista Nésia Rocha. Chame todos, o papai, mamãe, tios, e vamos todos juntos ouvir o programa Maranata, Hora Vem o Senhor Jesus. No ar, ao vivo, programa Maranata, Hora Vem Senhor Jesus, diretamente do Paraná, com a evangelista Nésia Rocha. Se interaja com o programa Maranata, Hora Vem Senhor Jesus. Se interaja com o programa Maranata, Hora Vem Senhor Jesus, e sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu disse, programa Maranata, Hora Vem Senhor Jesus. Chegará por certo aos seus ouvidos. Sei que ainda não nos conhecemos, nem sequer eu sei. Programa Maranata, Hora Vem Senhor Jesus. O sonoro desta melodia, ao vivo. me renderei.
Que nasceu no coração de Deus. Direção-geral, Evangelista Anésia Rocha e Evangelista Afonso. É bênção no teu lar, no teu... Glórias a Deus, aleluia Jesus, amados e amadas do Pai. Quero aqui deixar aqui um grande abraço a todos que estão ouvindo pela Rádio Esplendor de Maringá, Paraná, Brasil, Rádio Intercessor, irmão Christian Matos de Massachusetts, Rádio Essência da Adoração, Pastora Carminha de Aparecida, Goiânia, Rádio Digital HD 98,3, irmão Valtair, Curitiba, Paraná, Rádio Armadura de Deus, Pastor César Correia, ali na Espanha, Rádio Shekinah, Cida Couto Mariano, Coiorê, Paraná, Rádio Geração Eleita, irmão Ismael e a nossa irmã Denis, Rádio Esplendor, Harpa Cristã, Maringá, Paraná, Rádio Perfeito Louvor, Pastor Ivan Fonseca, Missionária Cláudia, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Rede Regis Gospel, Serra Talhado, Pernambuco, Missionária Alzenir, Rede Regis Gospel, Santo André, São Paulo, Pastor Reginaldo Rodrigues, aleluias, Rádio Renovo, Pastor Rogério Batista, São Paulo, Rádio Firme nas Promessas, Diácono Jeová Nogueira, Montes Claros, Rádio Exército da Glória de Deus, Presbítero Osni, Rio do Sul, Rádio Nova Visão FM, Angra dos Reis, Diretor Fábio. Aleluias, glórias a Deus. Rádio online Adorando a Jesus de Condeixa, Nova Coimbra, Portugal, Pastor Anderson Pinheiro. Rádio online Esperança em Deus, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Pastora Thaís Sena.
Rádio Adoradores de Cristo, missionário Rafael, Belém do Pará. Rádio Vitória, pastor Edmilson. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Rádio Orvalho de Deus, diácono Jeremias, Orvalho do Ivaí. Rádio Esplendor Mulher FM. Rede Esplendor Sertanejo Gospel Zino FM. Rede Esplendor Criança Feliz. Rede Esplendor Visão Missionária. Rádio Águas Vivas. Intercessora Rosângela Alves de Mogi Mirim, São Paulo. Rádio Fé pela Palavra, Presbítero Mamed Cassiano e Rádio Vencedores pela Fé. Rádio Semeadores da Paz, pastora Dair Silva, de Guaraniaçu, Paraná, evangelista Sade Queiroz. Rádio Voz Missionária, missionária Sônia Prates. Rádio Luz para as Nações, Bispo Paulo Torres, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Rádio FM 94,3, Pastor Wagner William. Rádio Mensagem de Paz. Rádio GE News, Senador Pompeu, Ceará, Pastor Joacilo. Rádio Complexo J, Pastor Gilberto Maia, Marabá. Rádio FM ao lado do Pai, missionário José Raimundo, Juazeiro, na Bahia. Rádio Cristo Vive, missionário Ronaldo Luiz, Xanxerê, Santa Catarina. Rede Esplendor Sertanejo Gospel, Maringá, Paraná. Rádio ADEC Sem Fronteira, Pastor Gregório, Macaé, Rio de Janeiro. Rádio Max FM, diretor Isaac Marques. Rádio Palavra de Cristo, presbítero Newton Martins, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Rádio Nardo Puro, cantor e compositor Edio Miranda. Rádio Maranata Gospel de Comunicação em Mombasa, diácono Ricardo Amorim, Mombasa, Ceará. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Rádio Gospel, o Bom Samaritano, pastor William Vieira. Rádio Nova Dimensão, pastor Eliseu Arcante, São Paulo. Rede Esplendor Maranata FM. Rede Esplendor Evangelho FM. Rede Esplendor Mulher Virtuosa. Rede Esplendor Louvor e Adoração. Rede Esplendor Caminhando com Jesus. Rede Esplendor Família Projeto de Deus. Rádio Jesus é o Caminho, ministro Fábio Ribeirão Preto. Rádio A Seara do Senhor, presbítero Osni. Rádio A Seara do Senhor FM, presbítero Osni. Rádio Cairós e Rádio Coinonia, pastor Edmilson Pereira. Rádio Estilo Bem Campeiro, presbítero Adenilson Gauchinho. Rádio Splash News, pastor Joacilo Tavares, senador Pompeu, Ceará. Rádio Uruaçu, pastor Reinaldo, Uruaçu, Goiás. Aleluias. Rádio Luz é Vida, missionária Márcia Atalaia, Campo Bonito. Rádio Internativa Rolândia, pastor Antônio Eduardo dos Santos. Aleluias. Rede Regis Gospel, Piauí, missionária Branca Alencar. Rádio Selvate,
Presbítero Marcelo Selvati, Senador Canedos, Rádio Show de Bênção, Vitória da Conquista, Pastor Itamar Ferraz. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Rádio Bênção do Altíssimo, Irmão Raimundo Cerqueira, Rádio Bênção do Altíssimo, Zeno FM, Irmão Raimundo Cerqueira de Abaré, Bahia, Rádio Cristal Gospel, Anapu, no sudoeste do Pará, Missionária Micaele, Rádio Show de Bênção, Vitória da Conquista, Bahia, Diretora Missionária Cássia, aleluias. Rádio Bênção, Pastor Manel Osório, Rio Negro. Rádio MZ, Várzea Grande, Evangelista Marcos. Glórias a Deus. Deus seja louvado por todas as nossas parcerias, abençoada em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, oh glórias. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Amados e amadas do Pai, no livro de Gênesis, capítulo de número 12, o verso 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de vós, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluias! Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, essas palavras foram ditas ao nosso pai na fé, Abraão, né? O Senhor nosso Deus, ele disse que abençoaria a todos que abençoassem a Abraão. Todos que abençoassem Abraão seriam abençoados, mas também todos que amaldiçoassem Abraão seriam amaldiçoados. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, aleluia, Jesus, que nós não queremos ser amaldiçoados, não é verdade? Você quer ser amaldiçoada, minha irmã? Você quer ser amaldiçoado, meu irmão? Claro que não, ninguém quer ser amaldiçoado, não é verdade? Então, por isso que nós estamos começando este propósito durante esta semana de abençoar. Aleluia, Jesus, e com certeza nós vamos começar abençoando a nossa vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoando a nossa família, abençoando, né, os nossos queridos irmãos, queridas irmãs, em nome do Senhor Jesus, aleluias. Faça um propósito de oração durante esta semana, de abençoar, aleluias, porque, aleluias, aquele que você abençoar, abençoado será, mas também aquela bênção, ela vai retornar para você. Agora, se você amaldiçoar alguém, meu querido irmão, minha querida irmã, automaticamente também vai voltar para você, vai voltar para mim, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor, então que nós possamos passar os nossos dias abençoando as pessoas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Deus, querido Pai Celestial, eu estou aqui, meu Pai, diante da Tua presença, Senhor. Quero glorificar e exaltar e adorar o Teu nome, Senhor, por mais esta rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Queremos glorificar o Teu nome por tudo, Senhor. Querido Deus, querido Pai Celestial, e com este propósito, Senhor, de abençoar, meu Deus. Eu quero abençoar a minha vida, Senhor, o meu corpo, o meu ministério, o meu chamado.
Quero abençoar, meu Deus, meu esposo, Senhor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu abençoo meu esposo, eu abençoo a saúde dele, eu abençoo o ministério dele, Senhor, o nosso ministério, meu Pai. Eu abençoo, Senhor, a vida do meu filho Reginaldo, da minha filha Regiane, da minha filha Daiane, de toda a minha família, Senhor. Eu abençoo a Isabela, a Vitória, o Wesley, o Everton, a Evelyn, a Alice, a Rafaela, o Hugo, o Gesiel, Senhor. Eu abençoo, meu querido Deus, meu querido Pai, a vida da minha irmã Luzinete, Pai. Eu abençoo a família da tua filha, Senhor. Eu abençoo, Senhor, a família de cada ouvinte, Senhor, cada diretor, diretora, cada locutor, locutora, Senhor. Eu abençoo, Senhor, meu Deus, meu querido Pai, aqueles que têm orado, intercedido pela minha vida, Senhor, aqueles que têm me abençoado, Senhor, eu abençoo também. Eu abençoo aqueles que têm falado bem de mim, mas eu abençoo também, Senhor, aqueles que têm falado mal, Senhor. Mas que o Senhor, meu Deus, ó Pai querido, que o Senhor toca, Senhor, nos corações, que o Senhor abra os olhos, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão, meu Pai. Eu abençoo, Senhor, a todas as nossas lideranças, nossos governantes, nossos prefeitos, nossos vereadores, Senhor. Eu abençoo, Senhor, meu Deus, meu querido Pai, a vida da irmã Solange, a terra pranagiana, com toda a família da tua filha. Eu abençoo, Senhor, meu Deus, meu querido Pai, todas as mulheres intercessoras, todos os irmãos intercessores. Eu abençoo as crianças, eu abençoo os jovens, os adolescentes, Senhor. Eu abençoo, meu Pai, em nome do teu Filho amado, Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Eu abençoo, Senhor, meu Deus, meu querido Pai, o pastor Luiz Domingos Sander, ali em Moçambique, na África, Senhor. Eu abençoo, Senhor, toda a família do teu filho, Senhor, todos os pastores, pastoras ali, obreiros da tua casa, ministro do Evangelho, Senhor. Meu Pai querido, eu abençoo, Senhor, a vida do pastor Fagner com toda a família. Eu abençoo a vida do pastor Silas com toda a família, Senhor. Meu Deus, toda a equipe de obreiros e obreiras da tua casa, Senhor, não somente da nossa igreja, mas de todas as igrejas, meu Pai. Eu abençoo a todos os aniversariantes do dia, Senhor. Toma nas tuas mãos, cobre com o teu sangue carmesim. Eu abençoo a todas as empresas, grandes e pequenas. Eu abençoo, Senhor, meu Deus e meu Pai, os nossos dias. Pai, meu Deus, meu querido Pai, eu abençoo minha irmã Aparecida, minha irmã Sandra, minha irmã Hilda, todos nossos parentes, nossos familiares de perto e de longe. Também a cada familiar, Senhor, dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu abençoo, Senhor, todos os meus diretores e diretoras, cantores, cantoras, compositores e compositoras. Meu Deus, meu querido Pai, eu abençoo a todos os trabalhadores, Senhor, aqueles que têm saído para o trabalho, meu Senhor. Meu Pai querido, aqueles que estão desempregados, Senhor, para que eles venham conseguir uma porta de emprego, Senhor. Meu Deus, eu abençoo os médicos, Senhor, as enfermeiras, ali nos hospitais, Senhor. Meu Pai, a cada paciente, Senhor, eu os abençoo, Senhor. Que o Senhor dá saúde, restaura a saúde, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nossa querida irmã Daiane ali, Senhor. Meu Pai querido, a filha da irmã Dilma, Senhor, e a todos os pedidos de oração, eu abençoo neste momento, ó Pai. Eu abençoo, Senhor, meu Deus, meu querido Pai, cada comunicador, Senhor. Eu abençoo a todos, meu Deus. Eu abençoo grandemente, Senhor. Ó Pai querido, Deus eterno, Deus de glória, a todos aqueles que me pedem oração,
e aqueles que também não pedem, Senhor, mas que precisam da tua misericórdia. Em nome do seu Filho amado, nosso querido Salvador Jesus Cristo, eu abençoo a vida da irmã Selma, Senhor, do Eli Anderson, Pai. Eu abençoo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, no Brasil, fora do Brasil, Senhor, que a cada dia, Senhor, o Senhor vai fazendo a tua obra, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer, papai. Obrigado, Senhor. Eu abençoo a minha voz, meu Pai, eu me abençoo, Senhor, e eu peço a cada dia a tua sabedoria dos altos céus, meu Senhor. Eu abençoo a todos, meu Deus, e eu glorifico o teu nome, Senhor, pela vida também do locutor Gilberto Leite, meu Pai, e por todos, Senhor, todas as programações, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias. É o que eu te peço, papai querido, e já te agradeço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, passe o seu dia, a sua semana abençoando alguém, porque automaticamente essas bênçãos vão vir sobre a sua vida. Mas não passe os dias da sua vida amaldiçoando alguém, falando mal de ninguém, em nome de Jesus, porque a tua boca é para sair água doce. Não deixa que a tua boca saia água amarga, porque você foi escolhido e chamado para fazer a vontade de Deus, para abençoar, em nome de Jesus. Então faça um propósito com Deus e durante esta semana esteja abençoando alguém, que automaticamente você será abençoado e abençoada. Mas abençoe você também, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Um abraço, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amados e amadas do Senhor Jesus, hoje nós estamos aqui, né, meio assim, rápido, né, porque hoje nós teremos um testemunho aqui do pastor Elder Oliveira, né, ele vai estar testemunhando do poder do nosso Deus, né? Aleluia, Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Amém, Deus de poder, Deus de glória, Tu és maravilhoso, Senhor. Então já quero mandar aqui um alôzinho para todos os ouvintes, né? Gostaria que você, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo aí, né? Divulgue aí o link desta web rádio que você está ouvindo, amados e amadas do Pai. Nós vamos ouvir aqui um testemunho poderoso, né? De um pastor que era um ex-macumbeiro. E eu tenho certeza que vai ser um testemunho muito abençoado, né? Ele vai estar aqui contando os feitos do Senhor. Amém, amados e amadas do Pai? Então convide mais um para ouvir, para ser abençoado também, em nome de Jesus, amém? Um abraço assim de uma maneira em geral, né, a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias. Todos vocês são muito especial, amados e amadas do Pai. Todos os ouvintes, todos os nossos diretores, diretora, locutores, locutoras, né? Todos vocês são muito, mas muito especial, em nome de Jesus. Estamos ouvindo o cantor Thales Gabriel, Vida Nova, e já voltamos aí com o nosso querido irmão, né? Sua participação especial, em nome de Jesus. Obrigado, cantora Cristina Reis, né? Por nos conceder aqui, amada do Pai, né? De nós estarmos aqui com esses homens de Deus, mulheres de Deus, né? Amém, testemunhando, falando do grande amor do Senhor nosso Deus. Amém, glórias a Deus.
A paz do Senhor Jesus, meu querido pastor Helder Oliveira. É isso, meu querido pastor? Isso, saudações. Amém, glórias a Deus. Olha, primeiramente queremos honrar ao Senhor nosso Deus, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Queremos agradecer a Deus pela vida da cantora Cristina Reis e também pela vida do pastor por aceitar o convite. Seja bem-vindo. Pode cumprimentar os ouvintes, né? Falar para nós a sua cidade. Amém? Amém, glória a Deus. Saudações de paz a todos os irmãos ouvintes que estão, né, aqui sintonizados na rádio. Saudações à irmã que está me entrevistando, Deus lhe abençoe. A irmã Cris também, que tem aí feito aí essas agendas, né, pra gente na rádio. Deus possa estar aí de uma maneira poderosa abençoando toda essa equipe, né? E louvar a Deus pela minha vida também, né? Pela vida da minha família, que o Senhor tem aí cada dia nos alicerçado na presença dEle. Amém, glórias a Deus. Ô meu querido pastor, olha, segundo a nossa querida cantora Cristina Reis, né, ela falou, irmã, ele tem assim, o pastor tem um testemunho bem forte, né, que com certeza será para a edificação dos ouvintes, né, meu querido pastor, contar os feitos do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Eu já quero assim deixar o pastor na liberdade do Espírito Santo, né? Para estar fazendo conforme a vontade do Senhor nosso Deus. Amém, glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Lembrando que nós temos uma página social, tá? No Amém. Instagram, @oficial_RO. E também nós temos o canal no YouTube, né? Que é a rede que a gente mais utiliza todos os dias para, por intermédio dela, a gente está ministrando, né? Amém. Nas plataformas digitais. Então, quem puder estar lá se inscrevendo no nosso canal, todos os dias a gente faz lives, entrevistas, pregações, testemunho. Helder Oliveira e Lucineide Santos, no YouTube, tá? Amém. Eu quero já dar início nessa entrevista com a palavra que o Senhor colocou no meu coração na tarde de hoje, né? Esta palavra ela é bastante conhecida pelos cristãos, né, e até pelos não cristãos. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo de número 16. É o textual de toda a Bíblia, né? O principal objetivo da Bíblia é mostrar Jesus, é transparecer Jesus e é vivenciar Jesus. Glória a Deus. Então foi essa palavra que Deus direcionou meu coração na tarde de hoje, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha nele a vida eterna, né? Então eu quero abrir já esta entrevista, né, com a minha participação, claro, louvando a Deus e agradecendo a Ele por mais esta confiabilidade que a minha é depositada, trazer a mensagem de Deus, trazer a mensagem da cruz, né? E assim eu quero dizer que este texto, ele é uma vida, né, na minha história. Este versículo, ele é real na minha vida. Por quê? Porque eu, no mundo outrora que eu vivia, Deus me amava. Mas espera aí, você era o quê? Você fazia o quê? Né? Eu era um travesti, homossexual. Deus me abandonou? Não. Por mais que eu estivesse longe de Deus, a mão dele sempre estava me protegendo, né? A mão dele sempre estava a me guiar. Embora eu não o conhecesse, embora eu não tivesse com ele uma intimidade, mas o Senhor me conheceu, me santificou e me enviou às nações com um propósito, né? E muitas das vezes, no decorrer da nossa história, nós muitas das vezes queremos agir pela força do nosso braço, pelo muito falar, pelo muito fazer, sendo que Deus é quem direciona a nossa vida. Porém, quando eu era moço, era jovem,
um pouco mais jovem do que hoje eu sou, porque ainda continuo jovem, Amém. né? Mas assim, eu fazia as minhas próprias vontades, né? E vivia da maneira que eu achava bem viver, até o dia em que eu conheci Jesus. Então sim, fui homossexual, caminhei muito nas crises da dor, solidão, culpa, rejeição, desesperança, menosprezo, preconceito, mas um certo dia eu consegui alcançar o olhar refrescante da graça do Pai, e a partir desse dia minha vida mudou, né? Eu sou um jovem que nasci dentro de uma família umbandista, né? Meus pais eram macumbeiros, porém eu não cheguei a trabalhar fundo, né, na Umbanda, nem no Candomblé, muito menos na magia negra, mas fazia oferendas rituais, né, para entidades malignas, né, e tinha eles como os meus deuses, os meus guias. Para mim, naquele tempo ao qual eu andava na escuridão, nas trevas, eram eles que me protegiam e me davam a vida, né. Então, quando eu completei 5 anos de idade, meu pai faleceu, e eu fui morar com a minha mãe, que logo ficou viúva. E a minha mãe, ficando viúva, ela teve um relacionamento, né, com outro rapaz, e quando eu cheguei a conhecer esse rapaz, com 5 a 6 anos de idade, foi muito pouco tempo que a minha mãe ficou viúva, logo ela casou de novo. Casou entre aspas, né, porque o casar de antigamente era só união estável, né, eles se juntaram, e aí eu cheguei a falar para mim mesmo que estava chegado o fim das nossas necessidades, porque eu passei muita necessidade com a minha mãe. Dormi na rua, passei fome, às vezes a gente comia uma refeição por dia, quantas das vezes a minha mãe trabalhava na casa das patroas, né, de diarista, para ganhar uma refeição, né? Então a minha vida foi muito difícil assim quando criança. E quando a gente conheceu esse rapaz, eu pensei que estaria chegado o fim, né, de todo esse sofrimento. Então eu falei bem assim, agora a gente vai ter um cara aqui, agora ele vai ser o homem da casa, ele vai ser meu pai, ele vai ser o marido da minha mãe. E eu comecei a gostar dele, até uma certa vez que eu vi ele agredir a minha mãe, né? E aquilo ali caiu todo o super-herói que eu estava vendo ele, né? Então o meu sentimento por ele já mudou. E as agressões foram sendo constantes, e aquilo foi crescendo na minha cabeça, e eu fui crescendo naquela família conturbada e violenta, até os meus 14 anos, quando eu decidi que não queria mais fazer parte daquilo. Minha mãe já estava com 2 filhos, né? Que são meus 2 irmãos hoje, que tem 20 anos, um e o outro tem 17. Então, assim, eu falei para ela que eu queria ir embora. E ela falou assim, meu filho, se ruim tá com ele, pior será sem ele, né? Eu falei, eu entendo a senhora, eu entendo o seu amor por ele, mas eu não consigo conviver mais nessa situação, né? O cara tá ali batendo quase todo santo dia. Então, assim, uma hora eu vou chegar, eu vou fazer alguma coisa com ele, eu tenho raiva, tem hora que dá de vontade de fazer uma besteira, né? Era esse o meu pensamento. E quando passou um tempo, eu presenciei a última agressão. A última agressão me trouxe uma raiva, me trouxe um sentimento de ódio. Eu quis no momento tirar a vida dele. Só que quando eu fui executar isso, né, ele estava literalmente agredindo minha mãe, ela desmaiada no chão, e meus irmãos no canto da casa, chorando, os 2 crianças ainda, né? E eu por trás dele, ele não estava me vendo. E eu falei bem assim, se eu matar ele agora, vai ser legítima defesa, eu não vou preso, minha mãe vai ser livre, nós vamos ficar livres, né? Porém, os meus irmãos vão ficar órfãos. Então eu posso tirar de cima de mim um fardo, mas eu vou depositar outro muito maior na vida dos meus irmãos. Por quê? Porque pode passar o tempo que for, mas sempre eles vão olhar para mim e vão falar que eu sou o assassino do pai deles. Então tudo aquilo veio muito rápido na minha cabeça, né? Eu joguei a arma que estava na minha mão no chão, era uma arma branca, pulei o muro da casa e fui embora, né? Então eu fui embora e eu fiquei uma semana na casa da minha avó, que era a parente mais próxima que morava ali. E depois de uma semana eu fui morar na casa de um transexual, né? Um travesti.
E lá eu comecei a tomar medicamentos, né, para mim ter um corpo feminino, e abandonei meus estudos. Literalmente não quis mais saber de nada, fiquei bastante revoltado. E eu me afundei muito no mundo da prostituição. Foi aí que eu voltei, né, para Umbanda, né, Campo-Grande, nas reuniões para Macumba. E eu comecei a fazer rituais, oferendas, trabalhos nas madrugadas, né, riachos, cemitérios, encruzilhadas, para que as entidades pudessem me dar algo em troca, né? Eu tinha que alimentá-las, e assim era feito. Passado alguns meses ali naquela cidade, né, na minha cidade natal, Porto Velho, capital do estado de Rondônia, eu recebo a notícia que o meu padrasto, ele havia falecido. E como o meu padrasto havia falecido, ele teve uma discussão com a minha mãe, eles chegaram a separar, e aí ele se envolveu com uma outra mulher. E aí ele foi querer fazer a mesma coisa que ele fazia com a minha mãe com essa mulher. Porém, a mulher tinha um filho recém-saído da cadeia, né, que no ato da agressão ele viu, e ele foi lá e assassinou meu padrasto com 2 perfurações de arma branca, né? E o meu padrasto morreu ali naquele momento, assassinado, gritando o nome dos 2 filhos dele. Para mim era uma oportunidade de retornar para a casa da minha mãe e viver a minha vida com ela. Só que no Salmo de número 42, a palavra vai dizer, salmista Davi vai salmodiar, que um abismo ele vai chamar outro. Verdade. Eu literalmente já estava dentro de uma areia movediça, né? Eu já estava transvestido, com 14 anos de idade, eu já estava fazendo programa, eu já estava na rua de prostituição, eu já estava bebendo, eu já estava usando drogas, né? Maconha é droga, não deixa de ser droga. Eu não era uma pessoa drogada, mas eu usava drogas. Maconha é drogas, né? No tempo para mim não era, no tempo para mim era um calmante, que relaxava a minha vida, que eu ficava em paz, né? A paz que me trouxe consequências, né? Que pela misericórdia de Deus eu não morri. E eu poderia retornar à minha mãe e ter uma vida com ela, só que eu já estava ali, né, naquele lugar, eu já estava naquele mundo e eu não queria saber mais de morar com ela. Então eu cheguei com ela e falei que eu queria mais. Eu queria mais dinheiro, eu queria mais fama, eu queria mais sucesso, eu queria mais tudo, eu queria mais, né? E aí eu falei para ela que eu queria ir para Brasília, cidade que hoje eu estou, né? E eu queria ganhar muito dinheiro. Sendo assim, a minha mãe, ela me teve uma conversa muito séria, ela sentou comigo, ela falou, olha, Helder Carlos, né? Ela me chamava assim. Eu vou te falar uma coisa, meu filho. Se eu não deixar você ir, você vai do mesmo jeito. Se eu disser não, o meu não vai te segurar aqui. Você colocou na sua cabeça que vai. E ela me contou uma história. E essa história ela falou bem assim, você conhece o filho pródigo? Aí eu falei pra ela bem assim, conheço. Pois é, ele estava decidido a ir embora. Ele estava decidido em deixar o pai dele, o irmão dele, a casa dele. Meu filho, a Bíblia não vai nos dizer claramente, mas eu tenho certeza que o pai deu muitos conselhos para aquele jovem. O pai falou o que o jovem ia passar. E mesmo assim o jovem foi. E hoje eu quero te falar o que você vai passar nessa Brasília, nessa São Paulo, Rio de Janeiro, aonde você for. Se você até sair do Brasil, eu quero falar para você que você vai passar por isso e por isso. E minha irmã, todas as coisas que a minha mãe falou que eu ia passar, eu passei. E todas as vezes eu ligava para ela, de madrugada, às vezes era um horário, lá era outro, minha mãe dormindo, acordava, me atendia. Eu falava, mãe, eu tenho aqui dinheiro, eu posso comprar quem eu quiser, eu posso comprar o que eu quiser. Estou num dos melhores apartamentos de Brasília, do estado de São Paulo, de Rio de Janeiro, aonde eu estivesse. Mas eu não tenho confiança nas pessoas. Eu não tenho felicidade. Quantas das vezes eu fiquei em casa sozinha,
usando droga, com medo das pessoas, porque eu devia, porque eu fazia maldades. Eu era um transexual na rua de prostituição que não fazia programa, que roubava os clientes, que torturava os clientes, meio que juntava o útil ao agradável. Ah, você tá aqui, sua mulher tá na sua casa e você tá traindo ela, então eu não tenho nada a perder, mas você tem. Então eu não vou me deitar com você por 50, por 100, por 200 reais, não. Eu quero tudo que você tem. Eu quero a sua aliança, eu quero o seu dinheiro, eu quero o seu celular, eu quero tudo que tem no seu carro. E você vai me dar. E se você não me der, eu quebro o seu carro todinho. Pego o seu celular, ligo para sua mulher e acabo o seu casamento. Quantos casamentos eu não destruí assim? Muitos. Muitos casamentos eu destruí. Muitas vidas, né? Então assim, irmã, o que a minha mãe falou que eu ia passar, eu passei. E sempre que eu passei por isso, eu superava, porque eu encontrava nas entidades uma força e uma alegria. Por isso que eu digo hoje nas minhas ministrações que dentro de nós existe uma fé. Uma fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Abraão ele foi fortificado na fé. Aonde? Romanos capítulo 4, no verso de número 20. Abraão não duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, glorificando a Deus. Então o meu acreditar naquele tempo eu depositava nas entidades. A minha fé eu depositava na macumba. E sempre eles eram recíprocos comigo. Bom, até o momento em que eu estava na rua, né? E eu fui tendo muito dinheiro, eu fui conhecendo muitas pessoas importantes, eu fui vivendo a minha vida. Quando eu completei 17 anos de idade, eu coloquei 5 litros de silicone industrial na minha região do tórax, que é os seios, né? E na região das nádegas. Meu corpo ficou idêntico a uma mulher, carrego marcas até hoje, né, deste ato que eu fiz, que é uma consequência. Uma coisa que a minha mãe sempre disse, e eu guardo para minha memória, é que quando a nossa cabeça não pensa, o nosso corpo vai padecer. Hoje o meu corpo padece. Hoje eu saio na rua, muitas pessoas me confundem às vezes como um homem trans. Um homem trans é uma mulher que se veste de homem. Por quê? Porque eu tenho quadril, eu tenho nádegas grandes, que nem de mulher, e eu tenho seios. Mas eu prego a palavra, sou pregador, pastor pela misericórdia, né, do Senhor, e sou homem de Deus. Silicone não me impediu de tocar em Jesus, de conhecer Jesus. Quando eu coloquei meu silicone, outro silicone industrial no meu corpo, eu estava em Goiânia, e foi o tempo que eu ganhei muito dinheiro na rua de prostituição, quando eu coloquei o silicone industrial. E meu cabelo já estava muito grande, e o meu corpo já estava muito feminino. E eu estava oferecendo muitas oferendas, eu estava fazendo muitos rituais nas encruzilhadas para as entidades. Até que um certo dia Deus criou uma situação. Eu creio em um Deus que cria situações. Literalmente aconteceu na minha vida o que aconteceu no livro do profeta Ezequiel, no número do capítulo 37. A mão do Senhor levou-me. A diferença foi que Ezequiel foi em espírito. Eu não, Deus me levou em carne e osso. Deus me levou a minha pessoa no vale de ossos secos. E ali me fez andar. O que me chama a atenção neste capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel é que nós vamos ter uma afirmação. Nós vamos ter sim uma afirmação que é: a mão do Senhor levou ele lá. Não foi o inimigo, não foi o Satanás, não foi o diabo, não foi qualquer entidade do inferno, não. Foi a mão de Deus que levou Ezequiel lá. Porém, o que me chama muita atenção nessa história é que Ezequiel, ele não teve a iniciativa de dar um passo.
Ele não conseguiu andar, ele não conseguiu se mover. Era como se ele tivesse ficado perplexo, parado, neutro. Por que, Helder? Porque no mesmo versículo a palavra vai dizer: ele fez andar. Então, se Ezequiel diz que Deus o fez andar, é porque ele não conseguiu sozinho. E ali o Senhor me colocou dentro de um presídio. O Senhor criou uma situação aonde era para dar tudo certo, deu tudo errado. E Deus me levou para lá para dentro. E ali dentro, o meu processo, ele só foi andar quando eu fui entender que Deus estava falando comigo. Porque todos os dias Deus mandava alguém lá. Todos os dias Deus mandava um pregador lá. Todos os dias Deus mandava um missionário lá. O que eu fazia? Enchia minha cara de maconha, enchia minha cara de pinga, enchia minha cara de cocaína. E eu tinha na minha cabeça que eu estava ali porque eu tinha roubado um cliente na rua de prostituição. E eu ia sair. E o meu cabelo, o meu corpo, silicone, era a expectativa de eu conseguir reconstruir tudo que eu havia perdido. Eu falava para mim: uma hora eu saio daqui. E foi dando 1 mês, 2 meses, 5 meses, 8 meses, 1 ano e 8 meses. Eu vou pro castigo, fico 2 meses, os presos tentam me matar. E quando eles tentam me matar, eu falo com o Senhor: Pai, se é que eu posso te chamar de Pai, se é que eu tenho uma intimidade contigo, se é que eu sou importante para ti. Mas durante esses 2 anos e 5 dias que eu estou aqui dentro, eu vejo homens vir e voltar pregando a tua palavra. Eu sabendo que eu ia morrer no dia seguinte, olha o que eu falei para Deus. A minha mãe, coitada, está em Rondônia. Nem dinheiro a coitada tem para pagar o translado do meu corpo. Não me deixa morrer aqui. Eu fiz uma oração tão intensa que hoje eu meio que eu comparo esta oração com a oração que Jesus fez no Monte Getsemane. Aquela oração que quando Jesus foi no Monte Getsemane, literalmente aquele lugar estava endemonizado, estava demonizado. Eram muitos os demônios que queriam que Jesus desistisse. Porque se Jesus desistisse, hoje eu e você não estaríamos aqui nesta rádio. Você não estaria me ouvindo e nem eu estaria falando o que Deus fez na minha vida. Talvez o momento que Jesus pudesse desistir seria aquele. Por quê? Porque na oração de Jesus ele vai falar: Pai, se possível for, aparta de mim este cálice. Aí vai ter uma vírgula. É nessa hora que o inferno vibrou. Cara, ele vai perder. Gente, ele vai desistir. A gente vai ter vitória sobre essa vida, sobre essas pessoas. Só que aí, Jesus Cristo, ele vai continuar a oração dizendo: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua. Nesse momento o diabo soube que ele perdeu. Por quê? Porque Jesus ele sabia que ele veio para um propósito, independente do que ele iria passar. Deus mostrou para Jesus o que ele iria passar como homem, como sua forma corpórea, humana. Ali Deus mostrou. Por isso que Jesus disse: Pai, em outras palavras, eu não quero passar por tudo isso. Quem é que quer? Alguém pede para ir para o vale? Alguém pede para ficar enfermo? Alguém pede para passar por uma tribulação? Ninguém não pede. Jesus Cristo, ele não queria passar por isso. Ele falou: Pai, eu não quero. Tem como passar? Se for possível, passa. Mas eu entendo que não é sobre o meu querer, eu entendo que não é sobre o meu achar, o meu pensar, eu entendo que é sobre o que você quer. E arquitetou sobre a minha história. Então que seja feita a tua vontade, não a minha. A partir deste momento Satanás perdeu. E ele sabe muito bem disso, porque Satanás ele conhecia Jesus. E não foi quando ele nasceu, não. Não foi quando o diabo usou Herodes para matar todas as crianças de 2 anos para baixo, não.
Satanás conhece Jesus desde antes, desde sempre. Sabemos nós cristãos que Lúcifer é um anjo caído e que ele habitava a região celestial e que ele era o querubim ungido, e eu sinto a presença de Deus agora neste momento. A palavra vai dizer que Lúcifer era o querubim ungido e que no mover todas as criaturas se curvavam diante dele, glorificando Deus, o Deus que havia o criado. Porém, houve um certo momento que Lúcifer viu o seu resplendor nas pedras afogueadas. E sobre isso ainda estava conversando com os pastores amigos aqui em casa esses dias atrás. Que ele, vendo o seu resplendor, cresceu nele um orgulho, uma soberba, porque ele viu que ele era lindo. E pior coisa que acontece na vida de uma pessoa é quando ela comete esse pecado do orgulho. Pensa que é maior que alguém, pensa que é melhor que alguém, só porque faz tal coisa. Cresceu esse sentimento no coração de Lúcifer. Aí vamos ver lá no livro da Revelação Apocalipse. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e os seus anjos que com ele se rebelaram. E não foi encontrado mais os seus lugares. Foi precipitado na terra o antigo dragão chamado Diabo. Aí um versículo vem a seguir que diz bem assim: agora é chegada a salvação, o poder e a força do nosso Deus, porque o acusador, o nosso acusador, é derribado, o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Logo a seguir vem um versículo que me chama muita atenção, que fala bem assim: ó céus, e vós que nele habitai, por que vos alegrai? Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O céu está querendo dizer: ai de você, ai de mim, ai de nós que estamos sintonizados nessa rádio agora, porque o diabo, ele desceu a essa terra, ele está nessa terra. Por isso que o mundo, ele tem virado um mundo caótico, o caos tem tomado de conta deste mundo, uma perversidade, uma prostituição, uma imoralidade. Estamos piores do que nos tempos de Sodoma e Gomorra. É uma luta espiritual tremenda. Satanás sabia quem era Jesus. E Satanás, sabendo quem era ele, Satanás queria atrapalhar, queria persuadir a sua mente, queria de uma forma terrível destruir o plano de Deus. Por quê? Porque destruindo o plano de Deus, ele ia destruir todo tipo de esperança para mim e para a tua vida. E naquele momento ele vai usar Herodes para matar Jesus, porque Herodes, ele era o Messias. Para ele, ele era o Deus. Para Herodes, ele era a pessoa mais importante. Então, quando ele descobriu que estava nascendo o rei dos judeus, o rei que ia salvar toda a humanidade, ele ficou enciumado e ele mandou matar todas as crianças. E daí começa a perseguição, e daí começa a luta de Jesus na terra, até a parte da tentação, que o diabo vai lá e tenta Jesus, sabendo quem ele é, sabendo o que ele veio fazer e sabendo qual era o seu propósito. Satanás falou: tu tá com fome. Tu tá com fome por quê? Porque eu tô vendo você fraco. Satanás, ele foi levado por Deus, pelo Espírito, mais uma vez, para ser tentado pelo diabo. O Pai não poupou a vida de seu filho. O Pai não poupou a vida de seu unigênito. O Espírito levou Jesus em carne. O Espírito levou Jesus em corpo, incorporeamente, para ser tentado pelo diabo. Quando Jesus viu que ao seu redor havia escorpião, havia besta-fera, entre outras situações, o que Jesus fez? Abriu uma campanha de 40 dias. Eu discordo de alguns pregadores que falam que Jesus foi lá para fazer uma campanha de 40 dias. Abrir um jejum, propósito, não. A palavra é bem clara que o Espírito levou ele para ser tentado pelo diabo. Agora, quando Jesus viu o território que ele estava,
Ele não ficou de braços cruzados, nem deitado até meio-dia, dormindo, não. Ele abriu uma campanha de 40 dias, ele jejuou e orou. E durante esse procedimento que ele fez, ele teve fome. A sua forma adâmica, homem, humano, ficou fraco. E foi aí que o Satanás entrou na vida de Jesus, ali naquele momento. Transfigurado em um corpo de luz, em um ser angelical. E falou, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e sacia a tua fome, porque eu estou vendo a tua necessidade. Eu estou vendo que tu tá fraco. Então transforma essas pedras em pães. O que o diabo queria que Jesus fizesse? Usasse o seu poder em uma forma egoísta para saciar a sua vontade. Sendo que Jesus não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai, né? Então o Senhor, claro, respondeu, está escrito que nem só de pão viverás o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Como eu digo que Satanás conhecia quem era Jesus, ele vai falar, vai levar Jesus a um outro lugar e vai falar bem assim, também está escrito, tira-te daí abaixo, porque ao teu respeito, o teu Pai enviará anjos para te guardar em todos os teus caminhos. E entenda que as pessoas ali embaixo, ao te ver sendo resgatado pelos anjos, vão crer que você é o Messias, o Filho de Deus. Satanás sabia quem era Jesus. Satanás sabia as Escrituras. Ele sabe. Ele ouve. Ele está ao derredor. Satanás trabalha de fora para dentro, na nossa vida. Por isso que, na oração do Salmo de 91, em que o apóstolo Paulo diz à igreja de Efésios, ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque nós temos que estarmos firmes em Deus, no Senhor. Então, nesse momento, o diabo perdeu mais uma vez, porque Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito. Não contentado, o diabo leva Jesus a um pináculo do templo, muito alto, e mostra a Jesus, todo o mundo, sua glória, a glória do mundo. Entenda que é algo que me chamou muita atenção, porque o diabo vai falar para Jesus, a ti eu te darei. Ele já começa assim, a ti eu te darei o poder que me foi dado. Se porventura você a mim se prostrares, o que o diabo queria naquele momento era derrotar Jesus. Era ter para ele a glorificação do Filho de Deus. E naquele momento a palavra do Senhor vai nos dirigir dizendo, Jesus falou que só Deus ele iria cultuar e só Deus ele iria servir o culto, né? Sendo assim, a palavra diz que Jesus o expulsou, e no plural, não veio só um anjo, veio anjos e serviram a Jesus. Eu quero dizer para vocês que estão sintonizados nessa rádio, que a tribulação não é permanente, a prova não é para sempre. A tribulação, ela tem fim, teve fim na minha vida. Deus criou situação na minha vida para que eu entendesse que Jesus de fato é o Deus que guia a minha história. Quando eu estava prestes a morrer, eu falei para o Senhor, minha mãe não tem dinheiro para pagar o translado do meu corpo, eu não quero morrer aqui. E no dia seguinte Deus enviou um advogado particular. Depois de 2 anos e 5 dias eu não tinha mais dinheiro para nada ali naquele lugar. Depois de gastar tudo com muitas coisas ali dentro da cadeia, meu dinheiro havia acabado e meu cabelo estava crescendo muito. E aí Deus me levou para um outro departamento ali dentro da cadeia de respeito. Eu conto isso no meu livro, está escrito no meu livro detalhadamente. Esse livro eu creio que até o final do ano
que estamos agora, de 2022, ele será editado, corrigido e publicado. Lá eu conto muitas histórias que eu vivi ao decorrer de toda essa minha trajetória, né? E quando eu saí ali de dentro daquele lugar, que eu fui para outro departamento, passou 4 meses, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo de uma forma muito poderosa. Como Deus falou contigo, Elvin? Eu não estou contente com as tuas atitudes. E quando eu ouvi essa voz, era 3 horas da manhã, de um sábado, de sexta para sábado, e eu ouvi essa voz. Eu não estou contente com as tuas atitudes. Quando eu ouço essa voz, eu abro meus olhos, eu consigo ouvir claramente por mais 2 vezes essa mesma frase. Eu não estou contente com as tuas atitudes. E deixando bem claro para os irmãos que esse projeto era um bloco de respeito, era totalmente diferente do outro departamento que eu estava, né? Esse projeto, detalhadamente, eu quero explicar para vocês que eu tinha uma cama para me dormir sozinho. Eu tinha um quarto, já não era jamais cela, cadeado, portão, grade, ferrolho, não. Tinha televisão dentro do quarto, tinha cama, tinha colchão, minhas roupinhas tudo dobrada. Eu trabalhava, cada 15 dias eu recebia remuneração de pena, eu recebia salário, eu tinha psicólogo, psiquiatra, eu ia para a igreja ali dentro da cadeia, naquele lugar. Então ali Deus foi me ajudando, né, a entender o verdadeiro chamado que Ele tinha sobre a minha vida. E eu tinha uma Bíblia, e essa Bíblia eu levantei ela para o alto nessa madrugada de sábado, 3 horas da manhã. Eu falei, se foi da parte de ti, Deus, que falou comigo, o Senhor vai confirmar na tua palavra. E sendo assim, eu abri sem nenhum tipo de marcação na Bíblia. Eu fui lá direto em Coríntios, que diz que os efeminados e homossexuais não herdarão o reino de Deus. Então, para mim, foi algo bem claro, né? E para mim entender melhor, a minha Bíblia, naquele tempo, naquela época, ela era uma Bíblia, traduzida, né? Porque em outras traduções, este mesmo versículo que se refere a homossexuais e efeminados vai dizer bem assim: os efeminados e os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Naquele tempo eu nem fazia ideia que era sodomita, né? Poderia entender assim como qualquer coisa, mas assim a obra de Deus na minha vida foi tão grande que aquela Bíblia que eu estava bem grande lá, homossexual, os efeminados e os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Então eu falei bem assim, eu acho que chegou a hora de eu tomar uma decisão. E meu cabelo ele já estava muito grande, silicone, na parte das nádegas, do tórax. E eu falei bem assim, mas como é que eu vou viver a minha vida? Sendo que eu não terminei meus estudos, sendo que eu não tenho uma profissão e sendo que eu não conheço ninguém aqui onde eu estou, a não ser a galera do copo, a galera da mesa, a galera da festa, né? Então, quando uma pessoa aceita Jesus e tem uma nova vida, as coisas do passado se passaram, tudo se faz novo, incluindo amizades, comportamentos, tudo. E eu falei bem assim, como é que eu vou viver? Mas amém, eu vou tomar uma decisão, vou cortar meu cabelo, quando amanhecer eu vou conversar com o pastor, eu vou explicar a minha situação. E quando amanhecer eu conversei com o pastor ficou alegre, mas foi ter que ter feito uma reunião, porque estávamos em um bloco de respeito, e a diretoria do projeto queria entender e acreditar que eu estava fazendo aquilo não por obrigação da igreja, enfim, tal, ou algo do tipo, mas a diretoria e a coordenação do projeto queria entender que eu estava fazendo aquilo porque eu estava querendo, né? E foi feita uma reunião e foram chamadas autoridades, e eu peguei e falei que durante toda a minha vida eu servi, ofereci e sacrifiquei a entidades da Umbanda, e sempre na rua eles foram recíprocos comigo,
Porém, quando eu estava nesse estado, em sair daquele lugar, já havia 2 anos, 4 meses e 5 dias. Nenhum demônio, nenhuma entidade, poderia ser o mais fraco, vieram me ajudar, ou sequer falar comigo. Se calaram. Sabe por quê? Porque eles não têm poder. Há alguém maior do que eles no mundo espiritual. E eu quero fazer um desafio com Cristo. Nesta manhã de 10 horas, eu lembro como se fosse hoje, eu quero fazer um desafio com Jesus de Nazaré. Eu quero ver se ele é o cara para me tirar aqui de dentro dessa cadeia. Mas, Helder, você era um cara totalmente errado, você era um cara totalmente desprezível, improvável. Você não acha que você foi muito assim além, querendo desafiar Jesus? Acho. Eu acho e eu rio, eu sinto graça hoje. Eu dou risada de mim, daquele dia, falando isso. Sabe por quê? Porque eu imagino Deus olhando lá de cima a minha atitude, falando bem assim, cara, eu com você, eu sou Deus, e eu sem você, eu continuo sendo Deus. Agora você sem mim não é nada. Então, às vezes eu sinto graça, mas eu não tinha entendimento. Eu estava passando um aperto, e eu estava no vale dos ossos secos. Ossos secos, hoje, eu exemplifico como os presídios, penitenciárias, segurança máximas, delegacias. Nós, homens e mulheres, até crianças, presos, claro, fizeram algo de errado e tem que pagar por isso. Mas todo mal, ele é influenciado pelo diabo. Sim ou não? Sim. Todo mal, ele é influenciado pelas trevas. Então vamos supor que o diabo tem jogado ali dentro muitas famílias, sonhos, projetos. Eu conheci pessoas que chegou final de ano, tiveram que roubar para dar um Natal para seu filho, para dar um Natal para sua esposa, um ano novo, uma roupa, alimentar. Eu já conheci pessoas que roubaram para comer e estão lá dentro. Entre outros crimes também graves que vão ter. Cada pessoa vai pagar aquilo que fez. Mas ali são todos pessoas, almas. Deus vai se desfazer de alguém ali? Não, nenhum. Porque foi o texto que eu iniciei essa rádio hoje, essa transmissão, essa minha oportunidade, essa minha participação aqui. O texto áureo da Bíblia. E Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou a vida de seu unigênito, mas o entregou para aqueles que todos nele creem, não pereça, mas tenha vida eterna. Então quer dizer que aqueles do presídio, Deus ama. Deus ama talmente que está falando com ele todos os dias, para que se arrependa. Assim Deus falou comigo ali dentro. Quando Deus falou comigo, eu ouvi. Claro, depois de 2 anos, 4 meses e 5 dias. Eu cortei meu cabelo. O meu processo andou muito rápido. Tive minha primeira audiência, minha segunda audiência. Na segunda audiência, a juíza falou que eu não prestava, que eu era uma ameaça à sociedade, que se ela me soltasse naquele momento, eu estaria na rua à noite, fazendo programa, roubando os clientes, como se nada tivesse acontecido. E eu disse para ela que nenhuma condenação havia naqueles que estavam em Cristo Jesus, como eu estava em Cristo Jesus. E ela falou para mim, é muito fácil você falar que serve a Jesus hoje, porque você está preso e você quer sair. E você está diante de mim, que eu posso te prender e eu posso te soltar. Ela falou que Pilatos falou para Jesus, essa juíza. E eu falei muito bem para ela, bem assim, eu falei, eu não tomo posse disso, essa condena não é minha. E ela pegou e me condenou. Ela me condenou a 14 meses, 14 anos, 4 meses e 7 dias, né? Como o crime era hediondo, né, que era sequestro, seguida de um 57, porte legal de arma restrita, formação de quadrilha e qualificação de menor extorsão, era 1/6
E eu teria que completar mais ou menos assim, uns 8 anos no fechado. E eu já estava para completar 3 anos. Então restava mais 5 anos aí à frente, né? E eu chegando na cadeia de novo, eu não tomei posse disso, eu orei a Deus, eu falei, pai, eu não aceito, eu fiz um voto contigo, eu entreguei a minha vida a ti, eu ofertei a minha vida no teu altar. Então quem fez isso foi aquele velho homem, foi aquele travesti que habitava a minha vida. E assim, eu quero seguir firme contigo. E aí eu tava ganhando dinheiro ali dentro do projeto, eu tava ganhando meu salário. E como eu tava ganhando meu salário, eu tava pagando 2 advogados para trabalhar no meu caso. E Deus usou esses advogados para quebrar todos os artigos, enfim. Eu fiquei respondendo só um 57 com porte legal de arma restrita. A minha cadeia baixou de 1/6, de 2/5, aliás, para 1/6, para me completar 28 meses, que dá 2 anos e 4 meses. E eu tinha passado 6 meses da minha pena, né? Eu passei 3 anos fechado. E aí eu fui pro semiaberto. E logo depois eu fui para a rua. E passa alguns meses, a minha mãe ela é recolhida, ela passa por uma cirurgia na vesícula e ela chega a falecer, 30 dias certinho. Então imagina a minha cabeça, imagina a cabeça de um jovem que acabou de sair do mundo da homossexualidade, da transexualidade, estava conturbado, estava confuso com a sua sexualidade, estava querendo, né, seguir Jesus, estava lutando contra os vícios da droga e de repente essa notícia: a tua mãe morreu, né? Volto a falar o que eu disse aqui há minutos atrás. Minha mãe ela era minha psicóloga, minha psiquiatra, minha psicanalista. Minha mãe era mulher que me escutava, era mulher que tinha paciência comigo e me ouvia, diferente do que qualquer outra pessoa que às vezes ficava longe de mim por eu ser uma pessoa antissocial, ruim, amarga e egoísta, né? Então o Espírito Santo, meu irmão, ele vai fazer eu tomar uma decisão que eu não estava querendo, pensando que eu estava fazendo porque eu estava querendo, né? Porque é isso que o Espírito Santo faz, ele convence o homem a fazer o que ele não quer, pensando ele que está fazendo porque ele está querendo. Eu poderia me afundar ainda mais naquela situação horrível, desprezível que eu estava há tempos atrás, na homossexualidade, na prostituição. Eu resolveria meu problema rápido, comprando uma peruca, ou mandando fazer uma peruca, colocando na minha cabeça, pronto, corpo de mulher, rosto feminado, ia para a rua de prostituição e mergulhava ainda mais naquela tristeza e dor que eu estava vivendo. Mas não, o Espírito Santo fez eu ir, aliás, de Anápolis, interior de Goiás, Goiânia, não sei, até a minha cidade. Foram 3 dias, literalmente. R$100 eu tive para me comer os 3 dias. 380 foi minha passagem. Quando eu cheguei lá na minha cidade, a primeira recepção que eu tive foi da parentela dos meus irmãos, pai paterno, né? Pai deles não é o meu pai. E a minha mãe havia deixado uma casa. A única coisa que a minha mãe deixou foi uma casa de herança, e deu muita briga. Porque no dia que eu cheguei lá, a recepção que eu tive foi deles apontando o dedo na minha cara e falando bem assim: olha, você tem que sair daqui porque essa casa não é sua, você está aqui por interesse, e etc, e etc. No mesmo dia eu ia embora, só que antes de eu ir embora eu fui na rua de prostituição. E quando eu chego na rua de prostituição, eu encontro travestis, amigos meus, e eu começo a conversar, né, para ver se eu aliviava aquela situação dolorida que estava dentro de mim. E quando eu converso com esses travestis, já vai dar acho que umas 4 horas da manhã, encosta ali os carros, eram 3 carros, com homens e mulheres evangelizando os mesmos na madrugada. E algo me falava muito forte que aqueles travestis não tinham nada para me oferecer, mas aqueles irmãos que chegaram ali tinham. E eu me dirigi a eles e eu falei para eles a minha história. Era quase 4 horas da manhã, eles poderiam falar: ó jovem, eu vou pegar teu contato aqui, amanhã a gente te procura, e Deus lhe abençoe, fazer uma oração por mim e ir embora, até porque era a última rota deles já, eles tinham que ir para casa. Mas eu louvo a Deus por esses irmãos, louvo a Deus por essa igreja, que foi um socorro bem presente na minha vida. Por quê? Porque naquele momento eles não olharam para o
brinco que eu estava na minha orelha, eles não olharam para o boné, para a barreta que estava na minha cabeça, eles não olharam para o cigarro de maconha que estava dentro do meu bolso, eles não olharam para o meu exterior. Eles viram um jovem sem norte na vida. E eles me colocaram dentro do carro e me levaram na minha casa. Falaram: nós vamos orar por você. E nós não vamos só orar por você, mas nós vamos te alimentar. Nós vamos te ajudar. Porque você não precisa só de oração, você precisa de ajuda. E no dia seguinte, o pastor da igreja, que não estava no dia anterior, bateu na minha porta, às 9 da manhã. Se apresentou e falou que ele seria o responsável de me buscar e de me trazer nos dias de culto. Resumindo, esse pastor abraçou a minha vida física, abraçou a minha vida espiritual. Não me faltou a mistura, não me faltou a comida, não me faltou a roupa e não me faltou o calçado. E esse pastor, ele sempre me ensinou a andar que nem homem, a falar que nem homem, a comer que nem homem, a sentar que nem homem. Quase 12 anos na homossexualidade, eu havia construído uma vida feminina. Como é se desfazer disso da noite pro dia? Não existe, não tem como. Cada caso apresenta um quadro diferente, ou seja, único. Esse pastor teve paciência comigo. Ele me ajudou, ele me ensinou, ele me discipulou, ele me enviou a uma missão. Logo depois de algum tempo, um processo que eu tive, ele me ensinou a trabalhar, a ter dignidade. Helder, você tem que trabalhar, meu filho, você vai trabalhar. Hoje você não faz mais programa, hoje você não rouba mais, hoje você não faz mais essas coisas, não pode, você tem que trabalhar. Ah, pastor, mas eu não vender boné, vá vender camiseta, vá vender calçado, vá fazer alguma coisa. E assim eu estava fazendo. E eu fui pro interior da minha cidade, do meu estado, aliás. Lá eu conheci minha esposa, conheci na igreja, numa festividade, conversamos, nos identificamos, namoramos, noivamos e casamos. Casamos, muitas pessoas falaram que ela estava louca, muitas pessoas falaram que não era para ela casar comigo, muitas pessoas falaram que eu ia decepcionar ela, que eu ia deixar ela por um homem, que ela ia ficar frustrada e ia desviar. Revelações da carne foram muitas para que ela me deixasse, para que ela desistisse de mim. Mas a minha esposa pegou na minha mão e falou: meu amor, meu filho, meu marido, meu irmão, meu amigo, eu estou casando com você porque eu amo a sua alma e Deus colocou amor no meu coração por você. Então hoje já vamos para 7 anos de casado, graças a Deus. Temos uma filha de 3 anos, vai fazer, ela tem 2 anos e 9 meses. Minha esposa não podia ter filho, mas Deus deu graça a ela e abriu a madre da minha esposa e nos concedeu, né, selou esta promessa na nossa vida. Por isso que eu iniciei essa transmissão nesta rádio com a minha participação dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou a vida de seu unigênito, mas o entregou por amor a mim. Quem era eu? Quem era eu naquela vida passada? Um travesti, um homossexual, um malfeitor, um sanguinário, uma pessoa impresível, improvável e desprezível. Pessoas olhavam para mim e falavam que não havia mais esperança. Quantas vezes minha mãe brigou com as pessoas que falavam mal de mim. Teu filho vai morrer gay, teu filho vai morrer travesti, teu filho vai morrer aí, ó, fazendo sexo com todo mundo. Minha mãe falava: não, meu filho não vai morrer desse jeito. Eu creio que Deus vai alcançar o meu filho. Eu creio na promessa que Deus projetou sobre a vida dele. Por isso que eu escolhi o nome dele de Helder. Para quem não sabe, Helder significa mensageiro de Deus. E quando minha mãe escolheu esse nome, minha mãe sabia que eu ia ser o mensageiro do Senhor. Claro, hoje eu posso não tê-la aqui comigo, mas eu creio que tem muitas mamães nesta rádio me escutando. Tem muitas mães que têm filhos homossexuais
Eu não posso ter a minha mãe, mas eu posso ter vocês me escutando. E eu falo, ame o seu filho. É gay? Ame ele. É travesti? Ame ele. Fez a cirurgia? Arrancou o óvulo? Ame ele. É lésbica? Ame ela. O amor transforma. Creio no poder da palavra. Minha mãe, toda a igreja que ela ia, ela deixava o meu nome completo. Ore por ele. Ele é travesti. Tá em São Paulo, tá no Rio de Janeiro, tá em Minas Gerais, tá em Brasília, tá fazendo programa, tá errado, mas é meu filho, eu amo ele, e eu creio que Jesus vai alcançar ele. E a oração da minha mãe era constante. Então, se hoje eu estou aqui testemunhando, é porque eu sou fruto da oração de alguém. E no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 10, no verso de número 12, vai dizer bem assim, me disse, primeiro que Deus enviou o arcanjo a dizer, homem muito amado, não temas, porque desde o primeiro dia em que tu aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, vírgula, e eu vim através das tuas palavras. Então este versículo me faz entender que Deus sempre escutou as palavras da minha mãe, sempre colheu as lágrimas dela, quando ela chorava, quando ela brigava com as pessoas, porque as pessoas me chamavam de gay, viado, de palavras que machucavam o coração da minha mãe. É viado, mas é meu filho. É gay, mas é meu filho. É travesti, mas saiu de dentro de mim. Eu amo ele, e eu creio que Deus vai libertar ele. E sendo assim, estou aqui para falar que o que alcançou a minha vida não foi a minha força, porque se eu fosse depender da minha força, eu teria morrido dentro daquele presídio, porque eu sou a pessoa mais fraca que tem nessa terra, sou eu. Eu sou a pessoa que, se eu não estiver alicerçada na oração, na palavra, no jejum, eu caio, assim como qualquer um está sujeito a cair. O apóstolo Paulo diz, cuida do que tu tens, para que o diabo não venha e roube a tua coroa. Ou aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Lembrando que o diabo, ele nos conhece, ele sabe o nosso ponto fraco e ele age na nossa fraqueza. Se ele entrou na fraqueza de Jesus, que foi o Senhor dos senhores e que é o Senhor dos senhores, não vai agir na minha e na tua fraqueza? Então eu oro a Deus todos os dias para que venha me manter de pé e firme, porque eu sei quem é o meu verdadeiro adversário. Não é o meu irmão, não é o meu vizinho, não é carne, não é sangue, mas é a potestade, principados e hostes que atuam no reino das trevas. Então Deus, ele me deixou muito bem explicado, quando eu comecei a entender a dimensão da graça de Deus, de quem é o meu verdadeiro adversário e o que eu estou fazendo na obra. Eu não passeio, eu não brinco de fazer agendas, eu não brinco de pregar. Isto que eu estou fazendo aqui agora é uma guerra espiritual. Sabe como foi tão difícil eu chegar até aqui? O como foi tão difícil para a irmã chegar até aí, abrir essa emissora, fazer o que ela tem de fazer, me convidar para a gente estar aqui hoje. O como foi tão difícil para você sentar, para assistir, para ouvir essa transmissão. Estamos numa guerra. Ah, mas é só uma ligação. No mundo carnal, aqui onde nós estamos, é só uma ligação. Mas no mundo espiritual, eu creio que Deus está fazendo coisas grandes, maiores e melhores do que nós pensa ou espera. Numa simples ligação, almas podem ser alcançadas, pessoas podem ser libertas, homossexuais podem ser alcançados, mães podem ter novamente as suas esperanças estabelecidas. Quero dizer para você que a vida do homem de Deus e da mulher de Deus é uma constante guerra, todos os dias, lutando para viver na presença de Deus, porque a vontade do diabo é destruir, roubar e matar todos aqueles que pertencem a Deus. Mas graças a Deus que nós estamos selados e debaixo do sangue de Jesus de Nazaré. Então eu fui sim uma pessoa improvável, desprezível,
Eu fui uma pessoa que caminhou no mundo da homossexualidade, mas encontrei uma porta de saída, encontrei uma porta de escape. Hoje eu sou liberto da minha ignorância, do meu egocentrismo. Hoje eu sou liberto não somente da homossexualidade, mas de tudo aquilo que me aprisionava. Hoje eu sou liberto. Sou pai de família, sou esposo, sou pastor, sou pregador, sou missionário, sou evangelista, sou diácono, sou cooperador, sou zelador da igreja. Eu sou tudo na casa de Deus. Por quê? Porque antes eu não era nada. Antes eu não era ninguém. E hoje Deus confiou em mim uma obra missionária muito grande. Então eu quero louvar a Deus, primeiramente, pela minha vida, porque não era para eu estar aqui. Era para mim ter morrido e ido para o inferno diretamente. Mas o Senhor encontrou graça aos meus olhos, porque foi Ele quem me deu força. Lamentações de Jeremias 3:22 vai me dizer que o motivo de eu e você não sermos consumidos a cada dia são as imensas misericórdias do Senhor, e novas são cada manhã. Então a força do Senhor e a misericórdia dele foi que me perseverou e me sustentou até aqui. Porque se eu fosse contar com a minha força, eu teria morrido. Eu não teria chegado aqui. Como todos os dias na oração eu falo para Deus: Papai querido, é assim que eu trato o Senhor. Eu sou o ser humano mais fraco que tem, mas contigo eu consigo suportar mais um dia. Contigo eu consigo, Pai, ouvir aquelas palavras negativas, de maldição, pessoas que não acreditam na nossa libertação, na nossa transformação. Claro, vai existir vários tipos de pessoas em toda a terra, umas que vão admirar, outras que vão criticar, outras que vão falar: será que o cara está liberto mesmo? Será que ele ainda não sente um desejo aqui, acolá? Então sempre vai existir isso, mas diante a isto eu estou falando para Deus que é Ele quem me dá força, é Ele quem me sustenta, porque eu sou fraco, mas com Ele eu sou forte. Amém, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Olha, tem várias pessoas falando aqui, né? Testemunho forte, Jesus é maravilhoso, né? Meu querido pastor, eu quero fazer assim 2 perguntas. Uma pergunta antes do pastor aceitar a Jesus: qual foi a situação mais difícil que o pastor passou? E depois de aceitar a Jesus, qual foi a situação mais difícil que o pastor enfrentou? Antes de aceitar a Jesus, a situação mais difícil que eu passei foi estar dentro do presídio. Foi ficar preso 3 anos, todo dia. Eu digo que lá dentro do presídio é onde o filho chora e a mãe não vê. Por quê? Porque se ela vê, ela chora junto com ele. Então foram 3 anos sem visitas, foram 3 anos sem ver minha mãe ali dentro do presídio, foram 3 anos sem ninguém. Foram 3 anos ali num tratamento, num procedimento espiritual. Eu estava literalmente como um vaso na mão do oleiro. Eu estava sendo quebrado, eu estava sendo amassado, e quando eu pensava que eu estava bem, eu me quebrava de novo, até eu entender o que Deus queria de fato comigo. E entende, minha irmã, que quando eu me quebrava, o que me chama muita atenção nesta palavra do vaso e oleiro é que simplesmente quebrando o vaso, o oleiro poderia se desfazer daqueles cacos e pegar um outro produto e tornar aquele produto um vaso novo. Mas não, o que me chama a atenção é porque mesmo quebrado, o oleiro vai pegar aqueles cacos, vai refazer ele. E esse processo é um processo doloroso. Por quê? Porque existiam muitos cacos de mim ali naquele lugar, que estavam quebrados. Quebrados por quê? Pela dor, pela tristeza, pelo desânimo, pela solidão, pela depressão que eu passei dentro da cadeia. Eu já passei depressão. E foi o período que eu mergulhei em um profundo abismo, foi o período que eu mergulhei em um túnel assustador, ninguém comigo, ao meu lado, naquele estado depressivo. Eu entendi que Davi também passou por isso, no Salmo de número 42, que ele diz o seguinte: ó, por que você está assim, ó minha alma?
Ó, por que você está tão conturbada dentro de mim? Então eu busquei a Deus durante esses 3 anos. Foi o meu pior momento que eu tive antes de Jesus. E depois de Jesus, né, depois que eu aceitei a Jesus, o pior momento que eu tive foi saber que eu estava órfão, agora de mãe, né, que eu já era órfão de pai. Então, o meu pior momento, experiência que eu tive foi enfrentar novamente. Foi aí que eu passei pela segunda depressão, né, porque eu me culpei, eu pensei que a minha mãe tinha morrido de saudade, eu pensei que a minha mãe tinha se entregado à morte porque eu estava no mundo, porque eu não queria voltar. Então foram N situações que me levaram a desencadear novamente a depressão na minha vida. Então tá aí, essas 2 experiências que eu tive ruins, antes sem Jesus, que foi o presídio, e depois que foi o luto. E a melhor, agora vamos para a melhor experiência que o pastor já teve, até hoje, a melhor. Eu sei que são muitas, mas a melhor, aquela que marca mesmo, sabe? A melhor antes de Jesus, a melhor antes de aceitar Jesus. A melhor antes e depois, né? Porque eu creio que... Pode falar. Amém? A primeira experiência melhor que eu tive antes de aceitar Jesus foi estar dentro do presídio, né? E aquela minha oração que eu fiz tão intensa, Jesus me escutar. Amém. Então, foi uma experiência que eu entendi que eu não iria ser ouvido, mas eu tentei, né? Então, assim, Deus me escutou. Então, essa experiência que eu tive antes de Jesus, antes de aceitá-lo. A experiência melhor que eu tive depois de aceitá-lo foi quando eu conheci a minha esposa, que eu achei que era impossível. A minha esposa tinha uma profissão muito boa, trabalhava 10 anos na prefeitura da cidade dela, tinha condução dela, tinha casa dela, tinha a vida própria dela, não dependia de ninguém, né? E assim, quando eu me interessei por ela, eu achei que seria impossível eu conquistar a minha esposa, né? Eu poder assim, cara, eu acho que ela não vai jamais querer casar com um ex-gay, com um cara que foi travesti, com um cara que teve um passado que nem o meu. Então, bem assim, a melhor experiência que eu tive de vida com Cristo foi a minha esposa dizer sim para mim, que aceitaria se casar comigo. Amém, glórias a Deus. Olha, nós temos aqui nosso querido presbítero José Carlos Labareda, né? Ele diz assim, que testemunho lindo, meu Deus, tô todo arrepiado, amém? Glória a Deus, né? Isso é a ação do Espírito do Senhor. A nossa querida Sandra Pacheco, né? Ela diz aqui, muito lindo o testemunho desse rapaz, glória a Deus, né? Cristina Reis está ouvindo, e outros, né? Hoje, meu querido pastor, o que o pastor diria para... Eu sei que o pastor já falou aí com as mães, né? Mas se porventura, porque estamos gravando aqui, depois vai para o canal do YouTube, né? Se porventura alguma pessoa que esteja passando pelo que o Senhor passou hoje, né? Essa pessoa está passando hoje, né? Se ela ouvir, qual seria o conselho que o pastor daria para ela ou para ele, né? Sim, eu digo assim, minha irmã, que ninguém é obrigado a servir Jesus. Não. Não busque uma igreja pensando que você vai ter uma vida boa. É verdade. Não busque uma igreja pensando que os seus problemas vão acabar. Não busque uma igreja pensando que você está numa situação difícil, você vai para uma situação melhor. Não vai. Porque eu falo isso, experiência própria. Não foi testemunho que eu ouvi alguém falar, não, foi que eu vivenciei. Eu estava vivendo algo
inexplicavelmente terrível na minha vida. Eu busquei Jesus Cristo em uma forma de ter trégua das terríveis histórias que eu estava vivendo. E Deus me fez ver que entrar na igreja, segui-lo e servi-lo, é literalmente você se tornar um soldado. Então eu saí de dentro de uma guerra sanguinária no mundo em que eu vivia e entrei dentro de uma guerra espiritual. Verdade. Eu entrei dentro de uma guerra espiritual que eu tive que lutar contra o meu pior adversário. Eu tive que lutar contra o meu pior adversário. E quem era o meu pior adversário? Eu mesmo. O meu corpo queria fazer algo que não podia. E eu tinha que falar para ele: não pode. Porque eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Aleluia. E o que eu fazia, eu já não posso fazer mais. Então ninguém é obrigado a servir a Jesus. Eu falo esta palavra para os gays, lésbicas, travestis, transexuais, drogados, traficantes, qualquer um. Assim como Jesus disse aos seus discípulos e à multidão, eu digo agora: quem quiser, aleluia, é um convite. É verdade. É um convite. Quem quiser vir após mim, venha. Porém, negue-se cada um a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não temos que agradar a mãe. Eu vou para a igreja porque eu quero agradar minha mãe. Eu vou para a igreja porque eu quero agradar o meu pai. Eu vou para a igreja porque eu quero agradar fulano de tal. Não vá. Não vá para a igreja para agradar ninguém. Vá para a igreja porque você quer agradar Jesus. Amém. Você quer agradecer a Ele pelo que Ele fez por você. Então, se você está na igreja para agradar alguém, ou se você está indo para a igreja para agradar alguém, pare, porque você não está no rumo certo. Você não está indo no caminho estreito. Não temos que agradar ninguém. Ninguém é obrigado a estar dentro da igreja. Jesus, ele faz um convite a quem quiser ir. Prostituta, gay, homossexual, travesti, traficante, qualquer um que renuncie à sua vida pecaminosa, à sua vida que você tinha no passado, e siga Jesus em espírito e em verdade. E aí você vai ver os céus se mover ao seu favor. Eu lembro de uma história que antigamente o assassino, pego no seu ato de assassinato, as autoridades pegavam o vivo e o morto e entrelaçavam os dois, entenda-me bem, em formato de cruz, frente a frente, o morto e o vivo, testa a testa, nariz a nariz, olho a olho, dos pés à cabeça. Os dois eram entrelaçados com linhas de cordéis e eram jogados no deserto pelo período de 3 dias. A sentença era: se o vivo sobrevivesse, ele era perdoado do seu ato assassino ali. Caso ele morresse, a sua pena seria a morte. 98% dos vivos jogados ali com seus cadáveres eram mortos e 2% sobreviviam. Agora, uma pergunta que eu faço para os ouvintes aqui agora: o que de fato matava o vivo? Era a fome, 3 dias no deserto sem comer, poderia matar aquela pessoa? Não. A necessidade, ela não vai te matar. Se você passar 3 dias com fome, você não vai morrer. Se você comer arroz e feijão todo dia na tua casa, tu não vai morrer. Era a sede? Também não. O orvalho da noite, o sol do dia? Também não. O que matava aquele vivo? Então, devido à impossibilidade do vivo se locomover nem para a direita e nem para a esquerda, porque ele estava literalmente preso ao seu cadáver, nariz a nariz, testa a testa, boca a boca, entrelaçado com linhas de cordéis, ele era literalmente que obrigado a respirar a putrificação que saía daquele morto. Verdade. Mais uma vez eu pergunto: quem matava o vivo? O morto. É verdade. O próprio morto que ele matou.
Então essa história eu trouxe aqui para os irmãos ver que ninguém pode matar a sua fé. Ninguém pode matar a tua esperança. Só quem pode matar você é você mesmo. Verdade. Só quem pode dar cabo à sua vida é você mesmo. Então, aquele que quiser, pode vir. Jesus está de braços abertos. E Deus está falando. E Deus está falando. João 3,16. O Senhor amou o mundo de tal maneira que não poupou a vida de seu unigênito, mas o entregou para que todos nós que crêssemos nele tivéssemos a vida eterna. Glória a Deus, meu Deus, que lindo, né? Muito lindo como que eu posso dizer assim? Reflexão. Essa reflexão, meu Deus, é muito lindo mesmo, né? E é a realidade. O maior inimigo nosso é nós mesmos, né? E o Senhor Jesus, Ele sempre está disposto a nos ouvir, né? Ouvintes que estejam, quem sabe, nos piores momentos da vida, né? Achando que não tem mais esperança, mas o Senhor Jesus, Ele é a esperança. E assim como Ele te ouviu lá na prisão, com certeza Ele ouve aqueles que têm o coração, clamam a Ele com o coração aquebrantado, né? E almeja mudar de vida, né? Mudar ali, vamos dizer assim, aquele, como diz a Bíblia, né? Aquele que furtava, não furtam mais, e assim por diante, né? O Senhor Jesus, e Ele ainda dá força para nós fazer tudo isso, porque se não for pelo Espírito Santo do Senhor, né, através de nós clamarmos ao Senhor, nós não conseguiríamos permanecer firme diante do Senhor, nosso Deus, mas é Ele, é o Espírito Santo, é o Senhor, é através de nós buscarmos ao Senhor, é através de nós ler a palavra de Deus, fazer a vontade do Senhor, né, meu querido pastor? É verdade. Deus, Ele tem guiado todos os nossos passos, meu irmão. A gente tem que estar disposto, né, a estar com Jesus. Amém. Não pelo que Ele tem a nos oferecer, mas pelo que Ele já nos ofereceu, que foi o sangue dele. Glórias a Deus. Eu costumo dizer que o que Deus tinha para fazer por nós, Ele já fez. É verdade. Texto áureo da Bíblia. João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira. Aleluia. E esse tal é diferente do tal que você conhece. É inexplicável. Esse tal ninguém consegue explicar. Verdade. Eu não daria minha filha para morrer no lugar de ninguém. Mas Deus deu o filho dele por amor a todos, né? Glórias a Deus. Olha, meu querido pastor, né? Nós já estamos aqui caminhando para a reta final. Quero agradecer aqui novamente, presbítero José Carlos, né? Ele está pedindo aqui o canal no YouTube, né? Já vai estar passando. Nossa querida diretora, bispa Marineide, ela diz assim, testemunho maravilhoso, né? Glórias a Deus. Meu querido pastor, olha, eu quero deixar assim, né? Para as considerações finais, quero agradecer a Deus e quem sabe um dia o pastor possa voltar aqui ministrando a palavra. Será um privilégio, né, estar aí com vocês, cultuando. Amém. Eu digo que quando estamos ministrando a palavra, talmente como as pessoas né, ministrada, como eu também sou ministrado. Verdade. Né? Todos os cultos que a gente vai, a palavra fala tanto com a igreja quanto comigo. E assim será uma honra, um privilégio estar aí com os irmãos, né, cultuando, fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar aqui a minha gratidão a Cristina Reis, né? Cristiane, né? Cristina Reis. Cristina Reis, isso, Cristina Reis. Por ter aí, Deus ter, né, colocado no coração dela aí esse compromisso de estar nos indicando, né, algumas rádios, alguns pastores, e eu não tenho condições de retribuir a minha irmã, né, mas eu creio que Deus, Ele assim o fará na vida dela,
da família dela, em todas as áreas da vida dela. O Senhor estará recompensando a irmã Cristina Reis, né, pela dedicação, pela disponibilidade de estar compartilhando, né, o nosso testemunho de vida, o Deus que servimos. Também quero agradecer a senhora, a sua programação, a todos os demais irmãos que estão aqui conosco sintonizados. Quero dizer que estamos na luta aqui em Brasília. Chegamos com a palavra da promessa e 3 malas, cada uma de 10 quilos. Literalmente estamos aqui há 6 meses e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ainda não temos guarda-roupa, não temos sofá, não temos muitas coisas ainda, mas temos o necessário, que é a fé em Cristo. Então a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então todos os dias eu entro no quarto e falo, eu tenho um guarda-roupa, mesmo não tendo. Eu entro na sala e eu falo, eu tenho um sofá, mesmo não tendo. Então nós temos que profetizar, mesmo quando nós não temos, mas nós temos que profetizar, porque Deus no céu, Ele irá providenciar todas as coisas. Quero deixar aqui as nossas páginas sociais. No YouTube tem um canal, Elder Oliveira com H e Lucineide Santos. Elder Oliveira e Lucineide Santos. Você colocar Elder Oliveira, já vai aparecer lá, Elder Oliveira e Lucineide Santos. Por favor, se você puder, se inscreva, tá bom? E acompanhe os nossos trabalhos. Temos trabalhos missionários e evangelísticos com ações sociais aqui no Distrito Federal, com pessoas em situações de ruas, com pessoas dependentes químicas, com pessoas que saem da homossexualidade, que querem ajuda, né? Para essas pessoas nós estamos aqui. Como assim, irmão Helder, para essas pessoas? Porque eu sou bem específico em explicar que na homossexualidade e no mundo, não importa, no pecado, existem 2 tipos de pessoas, aqueles que querem ajuda e aqueles que não querem. Então nós, igreja, estamos aqui para aqueles que querem mudar de vida, para aqueles que querem ouvir a voz de Deus, serem discipulados, serem ensinados, serem consolidados e serem enviados a uma tão importante missão. Então nos acompanhe no Instagram também, @Elder com H _oficial RO. Mas o mais importante é no YouTube, tá, irmãos? Se você puder agorinha mesmo, vai lá no YouTube e se inscreva, tá bom? Deixe Deus usar a sua vida para com a nossa. Desde já, eu estou muito agradecido